Quando cheguei em casa naquela noite, o som da minha chave girando na fechadura parecia mais pesado do que o normal. O dia tinha sido longo, uma mistura de reuniões entediantes e um ritmo tão repetitivo que as horas se esticaram como uma fita elástica prestes a arrebentar. Eu mal sabia que, ao abrir aquela porta, a realidade que eu conhecia tomaria um rumo inesperado. O que deveria ser uma simples noite em casa, como tantas outras, logo se transformaria em um dos maiores choques da minha vida. A casa estava quieta, em um silêncio denso que de algum modo parecia mais pesado do que o habitual. Sempre gostei desse silêncio, esse tipo de calma que vinha com o fato de que a esposa estava em casa, talvez assistindo algo na TV ou apenas descansando, aproveitando a paz da nossa rotina cotidiana. Mas naquele dia, algo estava diferente. O silêncio estava pesado demais e havia algo mais no ar. Eu não sabia dizer o que era, mas sentia uma pressão crescente em meu peito. Caminhei pelo corredor de forma lenta, com o som dos meus passos ecoando pelas paredes. À medida que me aproximava do nosso quarto, o que ouvi me fez parar por um momento. Sons altos, ofegantes, desconexos, que vinham do lado de dentro da porta trancada. O tipo de som que eu não esperava ouvir. Algo que não parecia de acordo com a normalidade da casa. No início pensei que poderia ser qualquer coisa. Talvez algum barulho da televisão ou até mesmo um som vindo da rua. Mas havia algo tão errado, tão fora de lugar naquele som que meu corpo se enrijeceu. O que parecia ser uma noite tranquila estava, de repente, carregado de uma tensão inexplicável. Uma sensação de algo prestes a estourar. Como um vidro que se quebra sem aviso. Eu hesitei, sem saber o que fazer. Olhei para a porta trancada à minha frente e por um breve momento, uma estranha ideia atravessou minha mente. Talvez fosse melhor não saber. Talvez fosse uma dessas coisas que, uma vez vistas, não poderiam ser desfeitas, que mudariam tudo sem possibilidade de retorno. Mas não consegui ignorar. O som crescia, mais agudo, mais forte, até que se tornou impossível não prestar atenção. Avancei alguns passos e parei diante da porta. A luz suave do corredor iluminava a madeira do quarto, e a porta, agora trancada, parecia um obstáculo físico e simbólico. Eu toquei a maçaneta com uma mão trêmula, como se quisesse verificar se estava mesmo trancada ou se eu apenas imaginava o que estava acontecendo do outro lado. A porta não cedeu, trancada. Eu respirei fundo, tentando controlar a sensação crescente de desconforto. O som aumentava, mas agora, com uma clareza cruel, eu pude ouvir algo mais. Uma voz familiar. Minha esposa. Ela estava lá dentro. A voz dela, abafada, parecia apressada. Mas o que mais me marcou foi o tom ofegante, como se estivesse fazendo algo de que precisava esconder, algo que ela não queria que eu soubesse. Não era apenas o som que me inquietava, era a estranha ansiedade na sua voz, a urgência que se fazia evidente nas suas palavras. Ela disse, tentando soar calma, mas falhando em esconder o nervosismo: "Espere, já vou terminar." Essas palavras tão simples, atravessaram minha mente de forma que me deixaram atônito. O que ela estava fazendo ali? O que estava acontecendo? A resposta não fazia sentido, não era compatível com a mulher com quem eu dividia minha vida. Mesmo que a voz dela estivesse tentando justificar alguma situação qualquer, algo me dizia que não era uma situação comum. Aquela era uma justificativa. Mas justificativa para o quê? O silêncio se instalou novamente por um momento. Eu fiquei ali, diante da porta, tentando organizar meus pensamentos. Mas a verdade era que meu coração batia mais rápido do que o normal. A sensação de inquietação se transformava em uma onda de desconfiança que me envolvia. O que ela não queria que eu visse. O que ela tentava esconder de mim. Eu sabia que deveria ignorar e seguir em frente, respeitar a privacidade dela. Mas o peso daquela estranha cena, dos sons abafados,
da urgência na sua voz. Tudo isso mexeu comigo de uma maneira que eu não sabia como controlar. Algo dentro de mim, uma força instintiva, me impulsionou a agir. O que eu estava ouvindo não podia ser ignorado. Não podia simplesmente ser algo irrelevante. Havia algo errado ali. Eu sentia isso, em cada fibra do meu ser. Não fiz mais nada além de tomar uma decisão sem pensar. Uma decisão movida por um impulso, uma necessidade de saber, de ver com meus próprios olhos, de entender o que estava acontecendo. Meu corpo se moveu rapidamente e minha mão apertou a maçaneta mais uma vez, agora com mais força. Trancada. Eu sabia que eu teria que arrombar a porta. Não havia mais volta. Não havia mais espaço para esperar ou questionar. Eu tinha que ver. E foi assim que, sem pensar duas vezes, dei um passo à frente, me preparando para o que viria. O que eu não sabia naquele momento era que, ao fazer isso, eu estava começando uma jornada da qual não conseguiria voltar atrás. A porta estava trancada, mas minha mente estava completamente aberta, mais do que nunca, para descobrir o que se escondia atrás daquela porta. O barulho dentro do quarto parecia aumentar, a tensão no ar se tornando insuportável. Não havia mais espaço para dúvidas. O silêncio quebrado pela voz da minha esposa ainda ecoava na minha mente. Eu estava prestes a entrar, e não havia nada que pudesse me impedir. A madeira cedeu sob meu peso, e com um som baixo, mas firme, a porta se abriu, quebrando a resistência. Não havia mais volta. O quarto, que antes parecia uma extensão natural da nossa casa, agora se apresentava como um lugar carregado de segredos e silêncios. Não era um simples cômodo. Era o epicentro de uma confusão que eu ainda não compreendia, mas que logo tomaria forma diante dos meus olhos. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O cheiro familiar do quarto, misturado com o leve perfume que minha esposa usava, ainda estava no ar, mas agora algo mais se fazia presente. Uma tensão inegável. Eu estava diante de algo que jamais imaginei encontrar em minha própria casa, no centro do meu casamento, no espaço onde as promessas de confiança haviam sido feitas. Minha esposa, que estava do outro lado da porta, estava agora visivelmente surpreendida, congelada, com os olhos arregalados, a respiração cortada e a vergonha estampada no rosto. A imagem de sua reação, atônita e confusa, me marcou de imediato. Ela parecia estar tentando colocar as palavras de volta na boca, mas não conseguia, e aquilo me deixou ainda mais perturbado. O quarto estava desordenado, mas não era a bagunça que me preocupava. Não eram os objetos jogados pelo chão, nem as roupas espalhadas em cima da cama. O que me atingiu como um soco no estômago foi o que ela estava fazendo, ou, mais precisamente, quem ela estava com. A cena era como uma fotografia que eu nunca imaginei que teria que ver. Ela estava ali, sem vergonha, com um homem que eu nunca vi antes, em uma situação que não deixava espaço para dúvidas. A percepção daquela traição, estampada de forma tão crua, me engoliu como um mar revolto. Eu fiquei ali, parado, com o corpo congelado, sem saber como reagir, sem entender o que fazer com o que acabara de descobrir. O homem que estava ao lado dela também se levantou. Olhou para mim com um misto de surpresa e culpa, como se esperasse que eu fizesse algo. Ele não sabia, é claro, mas o olhar que trocamos parecia um pedido de desculpas silencioso, um reconhecimento mudo do que estava acontecendo. Ele não era um estranho, mas também não era alguém que eu pudesse identificar facilmente. Talvez alguém de sua vida antes de nós dois. A estranheza de ver esse homem naquele espaço, ao lado de minha esposa, fez tudo ao meu redor desaparecer por um momento. O peso da traição se tornou ainda mais real ao ver o que ela estava fazendo, o que ela havia escolhido fazer enquanto eu, inconsciente, voltava para casa. Minha esposa estava ali, tão vulnerável quanto eu, mas sua vulnerabilidade não era de quem se arrepende ou de quem foi pego de surpresa.
Era a vulnerabilidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo e que provavelmente não se importava com o que eu poderia sentir. Não disse uma palavra. Não precisei. O silêncio se instalou entre nós como uma barreira impenetrável. Ela não se movia e ele apenas observava, sem saber o que fazer diante do meu olhar fixo, sem saber como reagir à dor estampada no meu rosto. Eu os observava, como se estivesse fora do corpo, tentando entender o que aconteceu com a mulher que eu conhecia, com a esposa com quem planejei o futuro, com a pessoa que compartilhou minha vida nos últimos anos. E nada fazia sentido. Tudo parecia um pesadelo, uma cena desconexa da qual eu não sabia como sair. O que eu estava vendo não era a mulher que amei, a pessoa com quem criei um lar, com quem compartilhei os momentos mais importantes da minha vida. Eu não a reconhecia mais. Minha esposa finalmente quebrou o silêncio com uma tentativa frágil de explicar. As palavras saíram atropeladas, sem clareza, sem coesão, como se tentasse justificar o injustificável. Ela me disse que tudo estava fora de controle, que ela nunca planejou que as coisas chegassem a esse ponto, que era só uma fraqueza momentânea. Ela falou sobre cansaço, sobre um relacionamento desgastado, sobre a falta de atenção, sobre como as coisas tinham mudado, como a vida parecia não ser mais como antes. Mas eu sabia que essas palavras eram apenas uma tentativa de proteger o que restava de seu orgulho, de justificar o erro de forma conveniente, sem encarar a dor que estava em seus olhos. Não havia nada que ela pudesse dizer que fosse capaz de mudar a gravidade da situação. As palavras eram vazias, soltas, e eu as ouvia como se fossem ecos, tentando encontrar algum sentido, algo que me permitisse entender o que estava acontecendo ali. Mas não havia sentido. Ela falava, e eu continuava em silêncio, incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. O homem ao lado dela permaneceu imóvel, como se aguardasse uma decisão minha, como se estivesse esperando que eu fizesse algo, qualquer coisa. Mas o que ele não sabia era que eu não queria mais fazer nada. Eu já havia tomado a minha decisão e ela não dependia dele, nem dela, nem de ninguém. Eu não sabia ainda o que faria com o que vi, mas uma coisa estava clara. Eu estava sendo forçado a entender que o que quer que fosse meu, o que quer que eu tivesse construído ao lado daquela mulher, agora estava sendo destruído irremediavelmente sob meus próprios olhos. Não gritei, não choraminguei, não perdi o controle. Eu só senti uma pressão interna crescente, uma onda de frieza que tomava conta do meu corpo, como se estivesse me preparando para o próximo passo. Eu não sabia o que faria, mas não podia ficar ali, olhando aquela cena e permitindo que ela se desintegrasse sem agir. Não era apenas uma traição. Era o fim de tudo o que eu acreditava ser seguro e verdadeiro. Estava claro que a confiança que construí com ela, os anos de casamento, a vida que compartilhamos, haviam sido arruinados por um erro irreparável. Eu sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre, e essa decisão, embora inevitável, ainda estava se formando dentro de mim, como uma tempestade prestes a eclodir. A verdade é que não havia mais espaço para hesitação. Eu precisava sair dali, precisava processar o que acontecia, e eu não sabia se alguma explicação seria suficiente para me fazer entender o que ela havia feito. Uma sensação de vazio tomou conta de mim, enquanto eu a observava. A mulher que eu amei estava ali, agora uma estranha, e o que quer que fosse ela, havia se perdido naquele momento. Quando ela percebeu que eu não responderia mais, não faria mais perguntas, ela começou a se mover novamente, como se tentasse reparar o irremediável. Mas já era tarde. Eu já havia decidido que não havia mais nada a ser dito. Não havia mais espaço para perdão. Não havia mais espaço para promessas vazias. A porta estava aberta. E com ela,
Os limites do que eu achava possível começaram a se dissolver. Eu ainda não conseguia entender completamente o que acontecia ali, mas o que sabia, sem dúvida, era que a mulher que antes ocupava o centro da minha vida havia se tornado irreconhecível. A figura de minha esposa, que antes irradiava confiança e segurança, agora era uma sombra do que eu conhecia. Ela estava ali, sentada na cama, imóvel, com as mãos no colo, tentando esconder o desconforto em seu olhar. Eu a observava em silêncio, sentindo o peso de um vazio imenso que se formava entre nós. Cada palavra que ela tentava articular parecia se perder no ar, sem conseguir fazer sentido. Ela estava lá, ainda tentando encontrar uma maneira de justificar o injustificável. Mas eu sabia que não havia mais justificativas que pudessem suavizar o golpe que me atingiu. A cada tentativa de falar, as palavras dela se tornavam mais distantes, mais vazias, como se houvesse uma barreira invisível entre nós, algo que ela não podia transpor, e que eu nem sabia se queria permitir que fosse superado. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, disse ela finalmente, a voz vacilante, como se ainda tentasse encontrar alguma forma de redenção, alguma saída que não a condenasse para sempre. Mas a frase, que poderia ter sido um pedido de desculpas, parecia apenas um eco, uma tentativa desesperada de reparar algo que já estava quebrado de forma irreparável. As palavras saíam dela como se fossem as últimas que ela fosse dizer, mas eu não conseguia mais acreditar nelas. Já não restava mais nenhuma confiança em sua voz, no tom de arrependimento que ela tentava imprimir. Eu não sei o que aconteceu. A vida. A gente foi se afastando. As coisas mudaram. Eu sei que fiz errado, mas... Ela hesitou, tentando juntar o que restava de sua lucidez, mas tudo o que eu via era uma mulher tentando se agarrar a algo que já estava se desintegrando diante dos meus olhos. Eu continuei em silêncio, sem saber se ela ainda esperava uma reação de minha parte, ou se acreditava que as palavras dela poderiam me fazer sentir algo diferente do que já estava sentindo. A verdade era que eu não tinha mais espaço para palavras. As palavras que ela dissera antes, as promessas que havíamos trocado ao longo dos anos, estavam se dissipando rapidamente, se transformando em poeira. Não importava o quanto ela tentasse argumentar, não importava o quanto ela explicasse a razão pela qual fez o que fez. Cada justificativa que saía de sua boca apenas cavava mais fundo o abismo entre nós, e eu já não conseguia mais escutá-la. O que acontecia ali não era apenas uma traição, era a dissolução de tudo o que eu acreditava ser a base do nosso relacionamento. Eu preciso de um tempo. Eu preciso entender o que aconteceu, ela disse, como se estivesse buscando por um ponto de apoio. Mas o que eu entendia naquele momento é que não havia mais tempo para entender nada. O tempo havia se esgotado. E, na verdade, a única coisa que eu queria naquele momento era sair dali. Eu estava preso em uma situação que eu nunca imaginei, algo que eu não soubera prever. Eu queria correr, gritar, mas a única coisa que conseguia fazer era continuar ali, olhando-a, tentando compreender quem era a mulher sentada na minha frente. O homem, que antes ficara em silêncio, finalmente se moveu. Ele se levantou e, sem dizer uma palavra, foi até a porta. Quando a abriu, olhou para mim, mas não teve coragem de falar. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação. Ele sabia que naquele momento não havia mais nada que pudesse ser feito. Apenas se afastou, deixando o espaço entre mim e minha esposa mais vazio do que nunca. Ela olhou para ele com uma expressão indefinida, como se algo tivesse se quebrado dentro dela também. Não havia mais o que fazer, não havia mais o que dizer. Eu já não sentia raiva, não sentia mais nada, apenas um vazio imenso, um buraco que se expandia em meu peito e engolia tudo o que eu tinha acreditado. Ela ainda não tinha se movido, mas os olhos dela não saíam de mim. Eu sabia que ela tentava encontrar uma explicação, uma palavra que pudesse quebrar o silêncio, mas a única coisa que ela conseguia
Era me encarar com um olhar que não parecia mais o olhar de quem um dia me amou. A verdade estava ali, nua e crua, e ela não podia mais escapar dela. O silêncio entre nós dois começou a ser mais profundo do que qualquer discussão que poderíamos ter tido. Ele tomou conta de cada canto da sala, de cada pedaço de espaço que restava entre nós. Ela se aproximou um pouco, talvez tentando tocar minha mão, talvez tentando me trazer de volta para o mundo que eu tinha deixado para trás. Mas eu recuei. Eu não podia mais tocar nela. O homem havia saído, mas o que ele representava, o que ele havia deixado no ar, ainda estava ali, pairando sobre nós, como uma nuvem pesada e escura. Não havia mais explicações, não havia mais promessas. Eu não sabia o que fazer, e ela também não sabia. E no fundo eu sabia que não havia mais nada a ser feito. O amor, a confiança, o respeito, tudo o que construímos estava desmoronando ao nosso redor, como um castelo de cartas que, ao menor toque, se desintegra. E o pior de tudo, o que mais me doía, era que eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia como lidar com o fato de que aquilo, que antes parecia sólido e certo, agora era nada mais que um vazio. Ela estava lá, mas não estava mais comigo. E o que restava de nossa história parecia se dissolver com cada segundo de silêncio que passava. Ela olhou para mim, mas eu não consegui mais olhar nos olhos dela. Eu apenas fiquei ali, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu não sabia o que aconteceria em seguida, mas uma coisa estava clara. Aquele momento, aquele instante, seria o marco do fim de algo que, de certa forma, já estava morto, mesmo antes de eu ter chegado em casa naquela noite. O som da porta se fechando atrás dele foi o único ruído que quebrou o silêncio profundo que se abateu sobre nós. A casa, que antes parecia um lar, agora estava imersa em uma quietude pesada, quase insuportável. A luz suave do quarto parecia não ter a mesma calor que antes. Não havia mais calor em nenhum canto daquela casa. A temperatura parecia ter caído ali, entre nós, tornando tudo mais difícil de respirar. Ela ainda estava ali, sentada na cama, mas já não era a mesma mulher que eu conhecia. Ela parecia mais frágil agora, mais vazia, e ao mesmo tempo cheia de um arrependimento que não sabia como traduzir em palavras. Cada segundo que se passava parecia mais longo, mais denso, mais carregado de uma tensão que me sufocava. Eu estava ali, parado, olhando para ela, sem saber o que fazer. As palavras que ela dissera antes estavam ecoando em minha mente, mas nenhuma delas parecia capaz de desfazer o que eu acabara de ver, o que acabara de vivenciar. Tudo o que restava era esse silêncio gélido que tomava conta de tudo, como uma névoa densa que não deixava espaço para o ar fresco que antes preenchia nosso relacionamento. Ela tentava falar novamente, mas as palavras pareciam faltar-lhe. Tentava se aproximar, talvez na esperança de encontrar alguma resposta em mim, algum resquício de empatia ou compreensão. Mas eu já não sabia mais o que sentir. Não era raiva, não era tristeza, era apenas um vazio profundo, uma sensação de ter perdido algo que nunca poderia ser recuperado. Ela se levantou da cama, deu um passo hesitante em minha direção, mas eu a interrompi com um gesto sutil, pedindo para que ela parasse. Eu não queria que ela se aproximasse. Eu não queria mais sentir aquele contato, aquela proximidade que antes me trazia conforto. Agora, parecia uma distância insuperável. Não era mais sobre nós. Não era mais sobre o que ela tentava reparar ou justificar. Eu sabia que, por mais que ela tentasse, nada poderia consertar o que havia acontecido ali. E tudo o que ela poderia fazer agora era aceitar a verdade. A verdade de que, embora estivesse ali, minha mente já havia viajado para longe. O que antes parecia possível, a reconstrução, o perdão, o recomeço, agora não fazia mais sentido. A casa estava vazia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
As paredes que antes guardavam nossas risadas, nossas conversas, nossos planos para o futuro, agora eram apenas testemunhas mudas do que restou de um relacionamento que se despedaçou. O olhar que ela me lançou estava repleto de uma mistura de culpa e medo, mas eu não sabia como responder. Não era mais sobre ela. Não era mais sobre o que ela sentia. Era sobre mim. Sobre como eu estava lidando com a dor que tomava conta de meu peito. Não havia mais lugar para explicações. Não havia mais espaço para desculpas. O que restava era o reconhecimento de que tudo o que ela havia feito não poderia ser desfeito. Que sua escolha havia moldado o fim de algo que parecia invencível. Não havia mais volta. O que ela me oferecia agora era um silêncio. Um pedido implícito de perdão, mas eu não sabia mais como perdoar. O tempo que passara ao seu lado parecia agora distante, como se tivesse sido vivido em outra vida. As memórias da nossa convivência eram apenas fantasmas que vagavam pelo corredor escuro de minha mente, sombras do que um dia fomos, mas que já não existiam mais. Ela se afastou alguns passos, agora olhando para o chão, e eu percebi que ela não esperava mais que eu tomasse alguma atitude. Ela sabia. Ela sabia que havia ido longe demais, que tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Não havia mais explicações que pudessem mudar o que eu estava sentindo. Nada que pudesse trazer de volta o que havia sido perdido. O homem que ela havia escolhido era um reflexo do que ela havia se tornado. Um reflexo de uma parte de sua vida que, de alguma forma, nunca mais seria a mesma. E agora ela estava ali, diante de mim, sem saber o que fazer, sem saber como se reconstruir, sem saber se eu seria capaz de enxergar algo em suas palavras que pudesse me convencer de que o que ela fizera era apenas um erro, uma fraqueza passageira. Mas eu sabia que não era isso. Não era apenas um erro, era uma escolha. E as escolhas, quando feitas, não têm volta. Eu comecei a andar em direção à janela, o que fazia meu corpo se mover com uma lentidão que refletia a confusão em minha mente. Olhei para fora, para a rua deserta, sem saber o que procurar lá fora, sem saber o que poderia encontrar. As luzes da cidade brilhavam à distância, mas nada disso me parecia real. Tudo estava distorcido. Minha vida, minha casa, meu casamento. Tudo parecia uma miragem que estava se desintegrando diante dos meus olhos. Eu estava preso em um cenário que eu mesmo não compreendia mais, onde as peças que antes se encaixavam agora estavam dispersas, sem sentido, sem conexão. Ela estava ali, atrás de mim, esperando alguma reação, algum sinal de que havia uma chance de salvação. Mas o que eu sabia, e ela sabia, era que já não havia mais espaço para isso. Não havia mais lugar para reconstrução. Não havia mais futuro. Apenas o presente pesado e doloroso e um passado que se dissolvia em cada segundo que passava. Ela sussurrou algo. Uma última tentativa, mas eu não conseguia entender. Não conseguia ouvi-la, porque naquele momento as palavras já não tinham mais peso. A única coisa que restava era o peso do silêncio, o peso da perda, o peso de uma confiança quebrada e de um amor que, de alguma forma, se perdeu em algum lugar no meio daquela traição. Quando ela se aproximou novamente, algo em mim se partiu, mas não da maneira que ela esperava. Não era a dor de um homem enganado, mas o lamento de alguém que finalmente entendeu que o que parecia eterno havia se desfeito em um piscar de olhos. Eu não a olhei mais, não disse mais uma palavra. O que restava entre nós dois agora era o reconhecimento de que tudo estava acabado. E, enquanto ela ainda tentava se aproximar, eu sabia que não haveria mais volta. Não haveria mais explicações que pudessem mudar o que já estava escrito. O silêncio se espalhou entre nós dois mais uma vez. Mas agora ele não era vazio. Era definitivo.
O tempo parecia distorcido, como se o universo ao nosso redor estivesse em um compasso diferente, um ritmo que não correspondia mais à realidade do que acontecia dentro de nossa casa. O que começou com um simples arrepio de desconfiança, agora se expandia como uma onda que engolia tudo à sua frente. Eu estava ali, em pé, sem saber como lidar com o que estava diante de mim. Não era mais sobre ela. Não era mais sobre o homem com quem ela se encontrava. Era sobre mim, sobre o homem que eu havia sido até aquele momento. Não era sobre o casamento, nem sobre os anos que passei ao lado de uma mulher que eu pensei que conhecia. Era sobre quem eu me tornaria depois de tudo aquilo. O que quer que eu fosse, não seria mais a mesma pessoa. Eu tinha mudado, e de alguma forma sentia que ela também havia mudado, ainda que não soubesse como ou porquê. O confronto que se desenrolava entre nós dois não estava mais restrito às palavras, mas ao vazio que se abria entre nossos corações. Ela ainda tentava falar, tentando quebrar o silêncio com palavras que pareciam cada vez mais fracas. Mas eu sabia que nada mais sairia de sua boca que fosse capaz de mudar o que já acontecera. O que mais poderia ser dito quando a verdade estava escancarada diante de nós? O que ela poderia oferecer além de desculpas vazias e promessas quebradas? Ela me olhou com uma expressão que misturava medo, culpa e, em alguma medida, desespero. Mas isso já não me afetava. O medo dela não era mais o que me preocupava. O que me consumia agora era a dor de ter sido tão cego, tão inconsciente ao ponto de ter confiado cegamente em alguém que, agora, eu via de forma diferente. O peso de perceber que minha confiança havia sido um engano me sufocava, me impedia de raciocinar com clareza. Ela se aproximou de mim mais uma vez, com as mãos estendidas, como se tentasse alcançar algo perdido entre nós, algo que talvez nem ela mesma soubesse o que era. Seus olhos buscavam algo em mim, algo que ela ainda acreditava que existia ali. Talvez fosse a esperança de que a nossa história não tivesse chegado ao fim. Mas eu sabia que era tarde demais. Eu já tinha decidido o que precisava ser feito, embora não soubesse ainda como ou quando. O fato era que eu não poderia mais seguir com o que antes considerava um casamento. As palavras dela, as promessas que me fez, os juramentos de amor, tudo aquilo parecia agora uma construção de mentiras que se desfez com a mesma rapidez com que foi erguida. Ela não era mais a mulher com quem eu compartilhava minha vida. Não era mais a mulher que prometera que juntos enfrentaríamos qualquer adversidade. Eu não a reconhecia mais. E essa verdade me atingia como uma lâmina fria, cortando cada pedacinho de confiança que ainda pudesse restar em mim. O homem que ela havia colocado ali, na nossa casa, não era um erro. Ele era a escolha dela. E eu não sabia se poderia superar isso. Ela se afastou por um momento, talvez percebendo a distância que agora existia entre nós dois. Ela começou a chorar, mas não havia mais lugar para a compaixão. Não havia mais espaço para o desejo de abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, porque eu sabia que não ficaria. Ela fez uma tentativa final de se explicar, de justificar a razão de sua traição, mas a explicação foi tão vaga quanto todas as outras. Ela falou sobre dificuldades, sobre desgaste, sobre sentir-se sozinha, como se isso fosse uma justificativa suficiente para o que fizera. E eu, que antes poderia ter entendido as fraquezas humanas, agora me vi incapaz de ouvir. Eu já não me importava com as razões. Elas não mudariam o que acontecera. Ela tentou, então, mais uma vez, estender a mão como se quisesse que eu a aceitasse de volta, que eu aceitasse sua tentativa de reconciliação. Mas não havia mais espaço para isso. Não havia mais espaço para nós. Olhei para ela pela última vez, com uma clareza fria, e então, sem dizer uma palavra, comecei a andar em direção à porta. Eu não sabia o que faria depois. Não sabia o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. Aquela casa não seria mais minha. O espaço que antes parecia cheio de possibilidades agora estava vazio.
e eu não conseguia mais ver nenhum futuro ali. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que aquele lugar já não fazia parte de mim. A casa, como nossa história, agora estava quebrada. E eu, por mais que quisesse entender o que havia acontecido, sabia que não havia mais como voltar atrás. O estrondo da porta se fechando atrás de mim foi como um marco. Não só para mim, mas para ela também. Não disse uma palavra. Não precisei. A decisão estava tomada e era mais do que clara. Não havia mais nada a ser dito entre nós dois. A minha saída foi o fim de tudo. Eu não olhei para trás. O som da minha própria respiração parecia o único som que me acompanhava enquanto eu deixava a casa que um dia foi nossa. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que tinha que ir embora. Porque, para seguir em frente, era necessário deixar o que restava para trás. Eu não sabia o que esperar do futuro, mas sabia que, para mim, ele começava ali, na rua vazia, com o som distante de passos, sendo o único companheiro da minha jornada solitária. Não havia mais nada a perder. Só me restava seguir em frente. Eu ainda não sabia o que procurava quando entrei no carro, mas sabia que, de alguma forma, eu já estava indo embora. O som do motor, a sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, de vazio, me acompanhavam. O movimento das ruas à minha volta parecia irrelevante, como se eu estivesse imerso em algo que não era mais parte do mundo que eu conhecia. Cada quilômetro percorrido era uma pequena perda, um passo em direção ao desconhecido. O volante, que antes representava apenas uma ferramenta de controle sobre os rumos da minha vida, agora parecia apenas um símbolo de minha incapacidade de controlar o que se passava dentro de mim. A cidade que eu conhecia tão bem, agora parecia distante, como se eu estivesse observando tudo de uma janela embaçada. Não havia mais familiaridade. Não havia mais conforto no que antes parecia o cenário perfeito. Era como se eu tivesse acordado de um sonho que aos poucos se dissolvia, deixando apenas a sensação de que o tempo havia se perdido. O que mais me inquietava era a ausência de qualquer emoção forte. Não sentia raiva, nem tristeza. Era apenas um peso, uma leve sensação de desesperança, como se eu estivesse assistindo a tudo de fora, como um espectador, sem ser capaz de alterar o curso dos eventos. A dor parecia ser uma lembrança distante, algo que já não cabia mais em mim. O vazio se tornava a única coisa palpável. A cada sinal de trânsito que passava, a cada esquina que virava, eu me afastava mais e mais do que um dia foi meu lar. E por mais que eu tentasse, não conseguia mais me lembrar de como as coisas eram antes, de como a felicidade se encaixava em cada pedaço da minha vida. O que restava era a sensação de que, ao partir, eu estava deixando algo para trás que nunca mais poderia ser recuperado. Não era o lar, nem a casa, nem as promessas. Era o que havia se perdido entre nós, algo que foi se desintegrando ao longo do tempo e que agora era impossível de restaurar. Naquela noite, as ruas se tornaram o cenário da minha despedida. Eu não tinha um destino certo, não tinha um lugar onde pudesse me refugiar. Tudo estava vazio, sem sentido, e de certa forma eu também estava vazio. A escolha de partir, embora necessária, não me trouxe alívio. Eu estava seguindo em direção a um futuro desconhecido, mas ao mesmo tempo me sentia como alguém que caminhava em círculos. A sensação de estar perdido não era apenas uma percepção, mas uma realidade. O que aconteceria depois? Eu não sabia. Não sabia para onde iria, nem o que faria, mas sabia que não poderia voltar. A cada momento, a distância entre o meu passado e o que agora seria meu futuro aumentava. E à medida que isso acontecia, uma sensação de vazio se instaurava cada vez mais. Não havia mais nada que eu pudesse fazer para consertar o que estava quebrado. A casa que deixei para trás não era mais minha. A mulher que deixei para trás também não era mais a mesma. E eu, que antes acreditava ter tudo sob controle, agora não sabia nem quem eu era.
No entanto, havia algo dentro de mim que sabia que essa decisão de partir, de ir embora, era o único caminho possível. Se eu ficasse, se eu tentasse forçar algo que já estava destruído, eu me perderia ainda mais. E no fundo, eu sabia que perder-me mais ainda não era uma opção. A cidade estava se afastando, como uma memória distante, e o que restava agora era um silêncio estranho, um silêncio que parecia engolir tudo ao redor. Quando eu parei o carro na estrada, a sensação de estar sozinho, completamente sozinho, se tornou mais real do que nunca. Era uma solidão que não vinha de estar fisicamente isolado, mas de uma solidão interna, uma solidão emocional, uma que nunca imaginei sentir. Olhei para a frente, para a estrada escura à minha frente, e não vi nada que me desse esperança. Não havia mais nenhum ponto de referência. Não havia mais um caminho claro. O que restava era o vazio da estrada e o vazio dentro de mim. Eu sabia que a estrada à minha frente representava mais do que um simples deslocamento físico. Era o caminho que eu agora precisava percorrer para reconstruir algo que, em algum lugar dentro de mim, eu ainda acreditava que poderia ser reconstruído. Mas ao mesmo tempo a dúvida me assombrava. Será que realmente seria possível recomeçar? Será que era possível encontrar algum sentido na vida depois de tudo o que tinha acontecido? Eu não tinha as respostas. Eu não tinha nenhuma garantia. Eu só sabia que o passado, tudo o que eu havia conhecido, tudo o que me fazia ser quem eu era, agora era um peso que eu não podia mais carregar. E assim, com a estrada à minha frente, eu percebi que não havia mais como voltar. Não havia mais caminho de volta. Eu estava completamente deslocado, sem um lugar para chamar de lar, sem uma identidade clara. O que restava era apenas seguir em frente, sem saber o que me aguardava, sem saber se haveria algo em que me agarrar. Eu sabia que, ao seguir em frente, eu estava dando um passo em direção a algo novo, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que esse novo seria. Eu estava tentando preencher o vazio, mas ainda não sabia como fazer isso. O som do carro na estrada parecia o único som que me conectava ao mundo. Era o som da minha jornada, o som de alguém que, embora perdido, ainda caminhava. Mas eu sabia que a jornada não seria fácil. Eu sabia que, ao seguir em frente, eu estaria enfrentando o desconhecido, uma parte de mim que ainda não conhecia. E essa incerteza, essa dúvida sobre o que viria, era a única certeza que eu tinha. E assim, eu continuei dirigindo, sem destino, sem respostas, mas com a única certeza de que o caminho à minha frente era o único que eu poderia percorrer. Não havia mais nada a fazer, além de seguir em frente. E, enquanto o silêncio da estrada tomava conta de tudo, uma parte de mim ainda se perguntava se, um dia, eu encontraria a paz que procurava. Mas, por enquanto, a única resposta era o som dos pneus do carro quebrando o silêncio da noite. A estrada parecia interminável, seus quilômetros se esticando como uma linha de tempo que eu não sabia mais como percorrer. Cada curva, cada pedaço de asfalto parecia me afastar mais de quem eu era e, ao mesmo tempo, me aproximava de algo que eu não conseguia identificar. A cidade, que aos poucos havia ficado para trás, já não fazia parte de mim. Ela se desfazia no retrovisor, como uma lembrança distante e quase irreconhecível. O que restava era o vazio imenso da estrada, o som do motor e o silêncio que dominava o espaço. Eu não sabia o que procurava, não sabia onde estava indo, mas uma coisa era certa: não podia voltar. O peso da decisão que eu tomei ainda me consumia, como uma corrente invisível que me puxava para o desconhecido. O que aconteceu ali, no ponto em que eu deixei para trás a mulher que pensei que conhecia e a casa que um dia chamamos de lar, ainda estava me afetando. Não havia como apagar aquela imagem. Não havia como esquecer o que eu vi, o que eu senti. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que sabia que o que restava era seguir em frente.
Eu havia dado o primeiro passo, embora não soubesse para onde ele me levaria. O futuro, que antes parecia claro e cheio de promessas, agora estava borrado, obscurecido pela dor e pela traição. Eu havia perdido o controle de tudo o que um dia tive, mas de alguma forma sabia que a única coisa que ainda me restava era a escolha de caminhar. Caminhar para onde? Não sabia. Mas a cada quilômetro percorrido, o peso de ficar no mesmo lugar, o peso de continuar existindo naquele espaço onde tudo estava quebrado, se tornava mais insuportável. Eu não podia mais habitar aquele vazio, e por mais incerto que fosse o caminho à minha frente, eu precisava seguir. A noite começou a cair, e com ela, a escuridão tomou conta da estrada. Eu parei o carro em um posto de gasolina isolado. A luz fraca do posto, com o zumbido da lâmpada, parecia o único ponto de referência em um mundo que agora se estendia em um vazio sem fim. O posto era pequeno, sem movimento, quase deserto, como se fosse uma pausa no caminho, um ponto de respiro entre o que eu havia deixado para trás e o que ainda estava por vir. Entrei no pequeno mercado e comprei o que eu precisava para continuar a viagem. A sensação de estar tão distante de tudo o que eu conhecia, tão desconectado de uma vida que um dia fui capaz de reconhecer, era quase insuportável. Mas, por outro lado, havia também uma estranha sensação de liberdade. A liberdade de não ter mais amarras, de não ter mais responsabilidades ou compromissos. Era uma liberdade amarga, uma liberdade que vinha acompanhada de uma solidão que eu ainda não sabia como administrar. Sentei-me no carro novamente, com um cheiro de café quente no ar, e olhei para a estrada à frente. O que agora parecia ser uma jornada sem fim, um caminho que me afastava cada vez mais de tudo, aos poucos começou a se transformar em algo diferente. Eu ainda não sabia o que o futuro me reservava, não sabia se havia algo esperando por mim em algum lugar. Mas a sensação de estar finalmente livre do peso do passado era, ao menos, um alívio momentâneo. Quando entrei no carro e fechei a porta, a sensação de solidão se intensificou. O silêncio, agora mais forte do que nunca, invadiu todos os espaços ao meu redor. A estrada parecia não ter fim, mas era a única coisa que eu tinha. Era o único rumo que restava, mesmo sem saber se ele me levaria a algum lugar de fato. Eu tentei afastar os pensamentos sobre o que tinha acontecido, sobre o que eu havia deixado para trás. Não adiantava mais. Pensar sobre isso me fazia perder o rumo, me fazia questionar se eu havia tomado a decisão certa, mas a dúvida, por mais dolorosa que fosse, não mudaria nada. Eu já tinha feito minha escolha, e essa escolha me levaria a lugares que eu não conhecia. O volante, que antes parecia um símbolo de controle, agora parecia apenas um objeto em minhas mãos. A sensação de ter perdido tudo o que eu tinha, de ter sido deixado sem rumo, ainda me consumia. Mas havia algo mais profundo por trás dessa perda. Eu estava sozinho, mas não mais por causa dos outros. Estava sozinho porque havia feito a escolha de ser. Eu tinha optado por caminhar sozinho, por reconstruir algo que só eu poderia entender. Eu já não sabia o que significava voltar para casa, e as memórias da mulher que eu amei, do homem que eu era antes, agora eram fragmentos distantes. Quando pensei em tudo o que se perdeu, em todas as promessas quebradas e em todas as palavras que nunca seriam ditas, o peso da realidade se fez presente novamente. Mas, ao mesmo tempo, havia um certo alívio no pensamento de que eu poderia recomeçar. Não sabia o que seria esse recomeço, nem como ele aconteceria. Mas a decisão de partir, de deixar tudo para trás, me dava uma sensação estranha de controle sobre algo, por mais fugaz que fosse. Eu não tinha mais expectativas, não tinha mais esperanças de que algo bom aconteceria. Mas talvez fosse exatamente isso que me libertava. O que restava para mim agora era simplesmente existir, seguir em frente, sem o peso das expectativas dos outros, sem o peso do que os outros esperavam de mim. Quando voltei a olhar pela janela, a estrada parecia menos vazia e, por um instante,
Senti como se estivesse em movimento, como se o tempo não fosse mais meu inimigo, mas minha única companhia. A noite escura à minha volta não me dava conforto, mas me dava uma sensação de anonimato, de liberdade. O mundo lá fora estava esperando, mas eu não sabia o que ele tinha a oferecer. Eu não sabia o que poderia ser reconstruído a partir de tudo o que se perdeu, mas sabia que só eu poderia decidir o que viria depois. Não havia mais respostas fáceis, não havia mais certezas. Eu estava perdido, mas de alguma forma também estava encontrando algo novo. Não havia mais promessas nem sonhos, apenas o som do motor e a estrada à minha frente, que agora se estendia por todo o horizonte, sem fim, sem respostas, mas com a única certeza de que eu não poderia mais voltar. O dia amanheceu, sem que eu tivesse percebido o exato momento em que a noite deixou de existir. Quando acordei, a luz suave da manhã invadia o carro através do para-brisa, iluminando o que parecia ser um novo capítulo de uma vida que eu ainda não entendia. O barulho constante da estrada, o som do motor ainda ligado, parecia o único ancla no mar revolto que era minha mente. Não havia mais destino claro, não havia mais objetivo além de seguir em frente, um passo após o outro. O que quer que tivesse acontecido até ali parecia não importar mais. A mulher que eu amei, a casa onde construímos nossa vida, o homem que fui, tudo se dissipava nas sombras de um passado que agora não tinha mais poder sobre mim. Eu estava livre, mas não da maneira que imaginei. A liberdade que eu sentia não era cheia de possibilidades, não era um alívio. Ela vinha acompanhada de uma solidão que eu não sabia como lidar, de um vazio que me tornava invisível até para mim mesmo. Eu não sabia como recomeçar. Nem sequer sabia por onde começar a reconstruir algo dentro de mim. Eu não sabia onde procurar ou o que procurar. Tudo parecia fora de alcance, distante. O que eu sentia era a ausência, a perda de uma vida que eu agora não reconhecia mais, mas que ainda me assombrava. Eu estava ali, em movimento, mas sem saber para onde ou por quê. Era o tipo de sensação que se mistura com o próprio ar que você respira, como uma névoa que o envolve sem que você tenha a mínima ideia de como escapar dela. Eu parei novamente, mas dessa vez não era um posto de gasolina isolado ou uma pequena cidade à beira da estrada. Era apenas um ponto na estrada, um lugar vazio onde a única coisa visível era a extensão do asfalto e o horizonte distante que parecia não ter fim. Eu não queria mais me perder nessas questões. Não queria mais refletir sobre tudo o que ficou para trás. Eu tinha que seguir. O que me restava era continuar, não importa o quão incerto fosse o caminho à minha frente. Por mais que eu tentasse ignorar, uma parte de mim ainda se perguntava se aquilo que eu estava fazendo era certo, se existia mesmo um recomeço ou se o que eu fazia era apenas uma fuga. Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse apenas fugindo de algo que eu não fosse capaz de enfrentar. Ficar ali, encarar as consequências, talvez fosse o caminho mais difícil, mas também talvez fosse o único capaz de me dar alguma paz. Mas por outro lado, eu sabia que já não havia mais espaço para isso. Não era mais sobre o que eu deveria ou não enfrentar. Era sobre encontrar algo em mim que fosse capaz de me levar adiante, sem olhar para trás. Eu sabia que nada mudaria se eu continuasse a me perder no que já foi. O que restava, então, era olhar para frente. Não era uma questão de escolher um destino. Era simplesmente seguir o fluxo da vida, permitindo que ela me levasse, mesmo sem saber para onde. Parei em um pequeno vilarejo. Não era muito diferente de tantos outros pelos quais passei, mas ali, naquele lugar isolado, havia algo que parecia me chamar. O cheiro da terra molhada pela chuva recente, o som suave dos passarinhos, o vento que se levantava e balançava as árvores, tudo parecia tão simples, tão pacífico, que por um momento eu me senti quase deslocado naquele cenário. Como se naquele momento a vida continuasse acontecendo, mas eu ainda estivesse perdido.
O vilarejo parecia estar num ritmo diferente, um ritmo que eu já não conhecia. Tudo ali era calmo, lento, quase imutável, e algo dentro de mim parecia buscar isso. Eu precisava de algo assim, algo simples. Talvez um refúgio temporário, talvez a chance de parar, respirar e olhar para mim mesmo. Eu caminhei sem rumo pelas ruas silenciosas, passando por pequenas casas, jardins mal cuidados e uma praça central que parecia congelada no tempo. Cada passo que eu dava era como uma tentativa de preencher o vazio, de encontrar alguma direção, algum ponto de partida para essa nova vida que eu não sabia como começar. No entanto, apesar da calma ao meu redor, havia uma inquietação dentro de mim que não conseguia dissipar. Eu me sentia um estranho naquele lugar, como se todo aquele ambiente pacífico e acolhedor fosse algo de que eu não fosse mais capaz de participar. As pessoas que passavam lentamente pelas ruas me observavam de longe, como se me avaliassem, mas sem se aproximar. Elas não sabiam quem eu era, nem o que estava fazendo ali. Mas isso não parecia importar. Eu queria ser invisível naquele momento. Não queria ser visto. Eu só precisava de espaço para respirar. Após caminhar por algum tempo, encontrei uma pequena cafeteria. Não era nada especial, mas havia algo de reconfortante na sua simplicidade. Entrei, e a mulher que estava atrás do balcão me sorriu com uma gentileza silenciosa, como se fosse uma rotina dela ver estranhos passarem por ali. Pedi um café e me sentei em uma das mesas, perto da janela, observando o movimento lá fora. Por um momento, me perdi em tudo aquilo. Não pensava em nada. Apenas observava o mundo se movendo ao meu redor, como se estivesse tentando entender como os outros conseguiam continuar suas vidas sem as interrupções que haviam dominado a minha. E foi nesse momento que percebi: não havia mais o que eu podia fazer. Não havia mais uma escolha a ser feita. Eu já estava em movimento, e esse movimento, por mais incerto e doloroso, era a única coisa que restava. A vida do lado de fora daquela cafeteria continuava. Ela não parava. Não dava uma pausa para que eu pudesse me recuperar. Eu percebi que enquanto a estrada à minha frente fosse incerta, enquanto o futuro estivesse nebuloso e distante, a vida simplesmente seguiria. Eu estava perdido, mas o mundo não estava esperando por mim. Ele continuava a se mover, e por mais que eu estivesse tentando encontrar algum sentido, a verdade era que o sentido estava em continuar. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que o momento presente era tudo o que eu poderia controlar. Não havia mais espaço para hesitar. Era hora de seguir em frente, por mais que isso significasse avançar sem saber o que estava à frente. Olhei para a xícara de café diante de mim, o vapor subindo lentamente, e tomei um gole quente. Era simples, mas reconfortante, como a estrada à minha frente. Eu não sabia o que viria, mas por enquanto estava ali, observando o mundo e deixando o tempo passar. Eu não sei ao certo o que me trouxe até ali, mas quando a vi, no meio da rua movimentada, como um espectro perdido na multidão, um pedaço de mim desejou fugir, desaparecer de novo, voltar ao silêncio da estrada, onde eu ainda podia enganar a mim mesmo, acreditando que tudo estava sob controle. Eu sabia que o que estava acontecendo ali não fazia parte do plano, ou de qualquer plano que eu tivesse feito. A cidade, que até então parecia uma paisagem genérica, sem rostos familiares, agora se transformava em um palco, onde minha história, que eu queria deixar para trás, voltava à tona. O acaso, se é que podemos chamá-lo assim, me fez cruzar o caminho dela. E em um segundo, a vida parecia se encarregar de colocar-me diante de algo do qual eu não podia mais escapar. A mulher à minha frente não era a mesma de antes, mas ao mesmo tempo, era. Ela parecia mais velha, mais cansada, mas seu olhar, aquele olhar que eu reconhecia como uma parte do meu passado, ainda estava ali. Ela me viu primeiro. Seus olhos se fixaram em mim com uma intensidade que me fez parar por um momento, como se o tempo tivesse congelado.
Eu senti uma dor surda, algo profundo, que não sei se era arrependimento, raiva ou apenas a consciência de que, por mais que eu tentasse seguir em frente, o passado ainda estava lá, me observando, esperando. O instante foi breve, mas para mim pareceu uma eternidade. Ela hesitou e, em um movimento quase imperceptível, deu um passo em minha direção. Meu corpo estava paralisado, como se estivesse em um lugar distante de mim mesmo. Eu olhei para ela, mas ao mesmo tempo, minha mente estava em outro lugar, em algum ponto indefinido entre o que eu era agora e o que fui. Ela abriu a boca, talvez para dizer algo, talvez para tentar resgatar o que restava de uma história que já estava escrita. Mas antes que qualquer palavra saísse, eu a interrompi. Não, eu disse, a palavra saindo com mais firmeza do que eu esperava. Eu não sabia o que esperava ouvir dela, nem o que queria dizer. Mas ali, naquele momento, percebi que tudo o que eu desejava era não ouvir mais. Eu não estava mais disposto a escutar as justificativas, as desculpas, as promessas vazias. Não havia mais espaço para as palavras que poderiam tentar resgatar o irrecuperável. A expressão dela mudou, uma mistura de confusão e dor, mas não havia mais tempo para desviar o olhar. O que se passava dentro de mim era algo que não poderia ser traduzido. Ela, ao contrário de mim, estava visivelmente inquieta, como se estivesse presa entre o desejo de se desculpar e a necessidade de entender o que se passava em minha mente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um peso histórico, de algo que não se apaga com o tempo, mas que só cresce. Ela deu mais um passo à frente, mas não me aproximou. Algo em mim impediu que o fizesse. Eu sabia que, ao menos naquele momento, eu precisava de distância. Eu estava parado, mas sabia exatamente o que significava aquele encontro. Era a confirmação de que, por mais que tentássemos correr do passado, ele nunca nos deixaria realmente. Ele sempre encontraria uma maneira de nos alcançar. Eu não queria que fosse assim. Ela disse finalmente, a voz quebrada, como se tentasse encontrar um ponto de apoio no que ainda restava de nossas palavras. E de alguma forma, percebi que ela acreditava que o que ela dizia ainda tinha poder sobre mim. Mas não tinha. Eu não sabia como fazer isso, mas sabia que precisava fazer. Eu precisava deixar que as palavras dela se perdessem no vento, não mais como uma tentativa de consertar, mas como algo que já não era mais meu. Eu já não podia mais me prender ao que me havia ferido. Você não entende, eu falei, e a resposta saiu mais pesada do que eu imaginava. Eu não consigo mais ouvir isso. Ela deu outro passo em minha direção, mas desta vez eu me afastei, mas não fisicamente. Eu me afastei com algo mais profundo, com o entendimento de que eu já não era mais a mesma pessoa. A mudança havia acontecido, não de forma súbita, mas silenciosa, e eu não conseguiria voltar ao que fui. Eu a vi recuar. A dor no rosto dela me atingiu de forma inexplicável, mas eu sabia que isso não era mais sobre nós dois. Isso já não me dizia respeito. Isso era algo dela, algo que ela ainda carregava, mas que eu agora não podia mais carregar comigo. O que se passou a seguir foi uma troca de olhares, mais como uma despedida do que como uma tentativa de reconciliação. Eu sabia que a única coisa que restava era seguir em frente, como eu sempre sabia que teria que fazer. Ela se afastou e, sem que eu tivesse dado qualquer ordem, meu corpo se virou para a estrada à frente. Eu não a olhei novamente. O que quer que ela tivesse a dizer já não tinha mais espaço dentro de mim. Eu estava vazio, mas de uma forma nova. Não era uma falta de sentimento, mas uma falta de apego, de expectativa. A vida, à minha frente, não era mais algo que eu podia controlar, mas era tudo o que eu tinha. E por mais que aquele encontro tenha mexido comigo de formas que eu ainda não compreendia, eu sabia que aquilo era apenas mais uma etapa. O caminho em frente estava traçado. Eu não tinha mais a ilusão de que seria fácil, mas sabia que não poderia mais olhar para trás. A estrada se estendia à minha frente,
Não era mais um fardo, mas uma escolha. Eu escolhia seguir. Eu escolhia não me prender ao que já se foi. E enquanto a poeira da cidade se dissipava atrás de mim, eu sabia que, por mais que o passado ainda me assombrasse, ele não me definiria. Não mais. O silêncio que se seguiu ao encontro foi mais pesado do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Quando ela desapareceu na curva da rua, perdi a noção de quanto tempo fiquei ali, parado, no centro daquela pequena cidade. A verdade é que o que eu sentia não era uma surpresa. Eu sabia que, cedo ou tarde, algo assim teria que acontecer. Não era uma surpresa, mas ainda assim, doía. A dor não vinha da confrontação em si, nem da revelação de algo que eu já sabia, mas do peso de perceber que, apesar de toda a minha decisão de seguir em frente, o passado ainda me perseguia. Eu não conseguia mais ignorá-lo, por mais que desejasse que fosse possível. Cada momento que passava sem ação parecia uma eternidade, como se o tempo estivesse se arrastando-me com ele, me mantendo preso àquele lugar. Eu não queria mais ficar ali, perdido nas sombras de um passado que me empurrava para longe de quem eu tentava me tornar. Eu sabia que não havia mais caminho de volta. Não importava quantos quilômetros eu percorresse. Não importava para onde eu fosse. O que aconteceu ali, naquela cidadezinha sem nome, foi um lembrete cruel do quanto a vida é capaz de nos prender aos seus próprios ciclos. Nada que acontecesse poderia apagar o que já estava gravado em mim. O que estava diante de mim era um dilema existencial e, em alguma parte do fundo da minha alma, eu sabia que a escolha que eu fiz ao ir embora não era uma escolha simples, não era uma fuga. Não. O que eu fazia ali, o que eu buscava, era a tentativa de encontrar alguma forma de liberdade. A liberdade de poder, finalmente, ser eu mesmo, sem as amarras que a vida, a família e até o amor impuseram a mim. Mas, como qualquer busca verdadeira por liberdade, ela exige mais do que coragem. Ela exige sacrifício. E o que eu sacrificava não era só a minha casa ou a mulher com quem passei anos. O que eu sacrificava era a parte de mim que, até aquele momento, acreditava que o que eu tinha era suficiente. Eu não sabia o que viria, mas sabia que, para continuar, eu precisava carregar comigo o peso da escolha que fiz. Não existia outra forma de seguir. Não havia como voltar atrás. O encontro com ela, tão inesperado quanto inevitável, havia dado fim ao que restava de qualquer ilusão de que eu poderia, de alguma forma, manter algum laço com o passado. Eu sabia que tudo isso me faria mais forte, mais consciente de quem eu realmente era, mas o peso de carregar esse fardo parecia insuportável. O que eu não sabia era até onde eu conseguiria caminhar com ele. Por mais que o futuro fosse incerto, por mais que eu sentisse que estava, de alguma maneira, em movimento, ainda havia dentro de mim uma sensação de que as coisas não estavam resolvidas. Não só com ela, mas comigo mesmo. Eu ainda estava me reconstruindo, ainda não sabia quem eu era sem tudo o que havia sido tirado de mim. Não havia mais um nós, não havia mais um lar, não havia mais um espaço compartilhado. Eu tinha me tornado uma versão de mim mesmo que não sabia mais como lidar. Eu entrei no carro, finalmente após o longo intervalo que passei em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. A estrada estava ali, mais uma vez, à minha frente. Mas o que eu não percebia ainda era que, embora a estrada estivesse livre, meu coração ainda estava preso aos fragmentos do passado. Eu sabia que não havia mais espaço para os sentimentos que ainda me atormentavam. Mas a verdade é que me tornara incapaz de simplesmente apagá-los. Eles estavam gravados em minha memória, e por mais que a distância entre mim e o que eu conhecia aumentasse, as lembranças permaneciam, como um peso constante, me puxando para trás.
A sensação de estar perdido foi crescendo à medida que a viagem continuava. Eu não sabia onde estava indo, mas sabia que, de alguma forma, a minha única escolha agora era continuar. Eu me forçava a não olhar para trás, a não procurar por respostas que não existiam mais. Mas dentro de mim havia uma batalha silenciosa. Eu estava sendo despojado de tudo o que me definia. E embora me sentisse aliviado por estar indo embora, havia algo dentro de mim que gritava. Uma saudade do que fui forçado a perder. Eu sabia que o que eu estava vivendo não era uma fuga, era a escolha que eu fiz. Eu sabia que o que havia atrás de mim não poderia ser mais meu. Mas o que estava à frente, eu não sabia o que me aguardava. Apenas sabia que tinha que ir, que não poderia mais viver em um mundo de retalhos, de memórias desfeitas. Eu precisava reconstruir algo, precisava entender o que era essa nova vida. Mas, à medida que a estrada se estendia à minha frente, sentia que estava levando comigo o peso de uma história que ainda não sabia como terminar. Eu não sabia como a história iria acabar, mas sabia que, por mais doloroso que fosse, não poderia mais olhar para trás. Eu só podia olhar para a frente. E talvez, no fundo, o que eu procurava era exatamente isso. A liberdade de me desprender do que me prendia e, ao mesmo tempo, o peso da escolha de não voltar, de não desistir de quem eu sabia que tinha que ser. Não era uma questão de saber onde eu ia, mas de ter coragem de seguir, mesmo sem saber, mesmo sem respostas.